A Mata Atlântica nos presenteia com espécies frutíferas que são essenciais para a dinâmica ecossistêmica. Esta importância vai além da beleza do colorido e de sabores diversos. O nosso bate-papo das entrevistas 196 e 197 do programa Vozes dos Biomas traz esse tema, que tem como convidadas a bióloga Juliana Moreira Bianchi, mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, e Sueli Aparecida da Silva, que conserva um pequeno bosque de frutíferas em seu imóvel em Guaratuba, na região litorânea de Bertioga. Juliana, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente da importância, das espécies frutíferas na Mata Atlântica, dando alguns exemplos, principalmente nesse momento que a gente passa por tantos extremos climáticos. Obrigada pelo convite. A importância dos frutos da Mata Atlântica, ela é bem ampla, na verdade. A gente envolve diversos tópicos. Os frutos da Mata Atlântica, ele tem diversos fatores, que na verdade eles se entreligam. Então, por exemplo, a gente utilizando os frutos da nossa Mata Atlântica, a gente conserva melhor a mata, nosso bioma. A gente ajuda na conservação das espécies para elas continuarem florindo e frutificando. Com elas florindo e frutificando, a gente envolve as abelhas nativas, que elas vão vir polinizar ou pegar o néctar das flores. As plantas, as nativas, quando a gente pensa nas abelhas, as abelhas elas são responsáveis tanto às vezes pela polinização de algumas espécies, como às vezes ela só vai lá e pega o néctar. Mas quando elas fazem a polinização, a gente acaba tendo a frutificação das espécies, a salvação das abelhas, então elas tendo onde se alimentar e continuar as suas colmeias, elas é um mutualismo, E algumas espécies elas são só polinizadas por essas abelhas, algumas espécies são só polinizadas por alguns outros tipos de animais, uma mariposa, um morcego, e elas estando no ambiente delas, que é a Mata Atlântica, isso ajuda em todo o circuito, tanto dos animais que vão estar ali para se alimentar ou para dispersar sementes, como das abelhas que vão continuar ali pegando néctar e pólen para fazer as colmeias, e quanto do nosso solo, da nossa água, do nosso meio ambiente, do ar que a gente respira, porque a planta ela está adaptada e ela nasceu para estar ali. Então isso vai acabar sendo benéfico tanto para o ar, para o solo, e quanto para os animais, consequentemente para a gente. Com relação às frutíferas, quais são as principais frutíferas da Mata Atlântica, que você pode citar para a gente? As principais frutíferas que a gente tem aqui na Mata Atlântica, principalmente o cambuci, ele está em risco de extinção, teve a degradação, está tendo a degradação do bioma todo e as pessoas não conhecem, não repõem, não plantam, e a gente pode consumir de diversas formas. A gente tem o gerivá, que também está em risco de extinção. Ele é a palmeira, e as pessoas não conhecem, elas passam e acabam não dando atenção. E ele é muito importante, principalmente para as aves consomem muitos frutinhos. A gente tem o palmito buçalho, e ele é o mais acho que está em risco de extinção aqui da Atlântica. Ele foi muito utilizado para pegar o seu palmito, e acabou que não teve uma reposição ecológica sustentável para ele. Muita colheita indevida, tráfico, e acabou ele entrando num nível muito alto de extinção. Mas a gente pode e deve continuar replantando ele, continuar consumindo ele, mas não na forma de palmito, dos seus frutos. Então a gente consumindo os frutos dele, que é muito parecido com o açaí,
é uma forma da gente continuar tendo ele e cuidando dele, conhecendo, né? É muito importante. A gente tem também a uvaia. A uvaia é uma fruta que é um pouco menos conhecida, né? E ela também é característica da Mata Atlântica, tem um sabor bem diferente, meio adocicado. Grumichama. O grumichama, ele também é muito utilizado. Na verdade, as plantas, as da Mata Atlântica, a gente tem diversos usos além do consumo. Muitas são usadas como medicinal, muitas são usadas como as suas folhas, às vezes, a sua madeira. Então, a gente consumindo de outras formas além do fruto também é válido. Também a gente está conhecendo, também a gente está cuidando, a gente está sempre juntos tentando manter esse bioma vivo, independente do que ele se reduziu hoje, né? Eu diria assim, na questão da conservação, né? Às vezes a pessoa tem um espaço em casa pequenininho, né, e acha que não dá para fazer nada. Como é que a gente poderia estar assim fazendo a manutenção, né, dessas espécies no meio urbano? Então é muito importante as pessoas que têm qualquer espacinho assim que puder estar cultivando as sementes, estar cultivando as mudinhas, elas sempre focarem em escolherem as espécies nativas. Porque quando às vezes a gente vê, a pessoa tem um canteirinho em casa, e aí ela fala, eu vou colocar essa daqui que é exótica, mas ela é mais bonita, dá mais flor, dá um fruto que eu como consumo melhor. E aí você não dá o espaço para a nativa, né? Então, por menor canteirinho que seja, você consegue colocar uma espécie nativa, ela vai se desenvolver melhor, o solo, a água, o ar, o clima, eles são propícios para ela se desenvolver. As flores, normalmente, elas são tão belas quanto as exóticas, então... E os frutos, eles também podem ser consumidos, apesar de os exóticos serem os exóticos serem mais conhecidos, né? Mas você também pode consumir, às vezes ele pode até não ser do seu conhecimento, mas tem sempre receita na internet de geleia, sorvetes, com essas frutas que são mais desconhecidas. Então é bacana, a gente sempre está pesquisando uma que agrade mais, né? Porque você vai estar ali no seu quintal, por exemplo, que te agrade mais no sabor, né? Mas está sempre buscando colocar essas espécies nativas ali, junto de você. E assim você atrai, além dos passarinhos, das abelhas, você está ajudando todo o ecossistema de solo, de clima, né? Então a gente vê hoje tanto degradação, né, tanta poluição. Você colocando essas espécies ali, você está fazendo uma pequena parte, mas que já é grande, assim, né? É muito melhor do que você colocar uma coisa que é exótica ou uma coisa que, né, tá ali só, por exemplo, vai te trazer, às vezes, uma visão bonita, né? Por exemplo, uma ornamental. Mas às vezes não vai dar o frutinho que você vai consumir, então também é legal buscar as que dão os frutinhos que a gente pode consumir, e tem muitas opções que são bem bonitas e que a gente pode estar utilizando. Ok, então, obrigada e bom trabalho. Obrigada. Qual a importância para a senhora de ter frutíferas, né, e preservar na área que a senhora tem no litoral paulista? Para mim é uma coisa assim que eu valorizo muito, porque você tendo essas frutas, né, esse ambiente todo arborizado, você vê a natureza ali, né? Você vê os pássaros, aparece lá, eu já vi o preguiça, o bicho preguiça, né? Tucano. Tem aqueles lagartão que aparece lá, e eu gosto muito, né? Tem uns bichos assim, tem aranha que o pessoal não acha que tem que matar. Lá aparecem umas aranhas assim pretas, sabe? Que sobe. Eu já vi cobra no meu telhado, eu filmei, né? Eu mataria. Não, jamais, porque na verdade a gente que tá no ambiente deles, né?
Então a gente tem que respeitar isso, a gente tem, claro, que tomar todos os cuidados. Frutíferas assim da Mata Atlântica? Da Mata Atlântica tem lá esse, o Jerivá, tem bastante bromélia, né? Tem umas árvores lá que são nativas, mas eu não sei o nome, eu vejo as frutinhas lá, mas eu não sei o nome, né? Mas é lá da Mata Atlântica, né? O que tem bastante lá são orquídeas, né? Nas árvores, assim, umas cor-de-rosa. E faz bem para a mente? Demais, demais. Eu quando tô lá na minha casa lá, é como se eu estivesse no... tanto é que eu chamo o meu cantinho lá, cantinho do céu, né? Porque você esquece todos os problemas, você se sente assim, num outro mundo. E na verdade você tá ali, né? Com as coisas aos redores, mas ali na minha casa é como se eu estivesse num outro lugar. Obrigada, viu?